Boa tarde a todos, agradeço a presença de colegas que estão assistindo, nossos amigos e pais. Esse trabalho, na verdade, ele não surgiu, essa ideia não surgiu agora, uma ideia que era um sonho, desde que eu soube que o Carlos Saviu apresentou na graduação dele de medicina uma tese, um trabalho vinculado a uma questão espiritual. Eu fiquei tentado a fazer uma pesquisa nesse campo. E, claro, na época eu fazia psicologia, então seria um outro viés, mas foi bem interessante desenvolver esse trabalho na linguagem agressiva. Pode passar. Então a gente procurou atender a cadeira do estágio 4, que tem esse trabalho, que estava sendo contigo, medicina. Ele se inspira no livro Panagia Leitum, que se publicou com 22 anos de idade. Na primeira edição ele tinha 60 poemas. E nós extraímos 3 obras para fazer essa análise. Hoje, o Panagia Leitum já está com 90 mil livros vendidos. Uma obra de poesia bastante considerável. Nós fizemos uma pergunta que ela parte de um pensamento que é um novo paradigma global. O que nós temos feito, quer dizer, cada um tem feito para melhorar o mundo que vive. E essa pergunta a gente tem que fazer no campo das letras também. Então é natural para nós façamos uma reflexão para saber que tipo de conhecimento nós temos referendado, que tipo de conhecimento nós temos reproduzido no último século principalmente, e que tipo de cultura e de literatura nós temos afastado do nosso meio, do tema ali nós temos alejado das nossas academias, por exemplo. Então, com base nessa análise, nós resolvemos ver se há riqueza literária em Francisco Cândido Xavier, que é um personagem muito conhecido dos brasileiros, mas do ponto de vista literário, a gente não ouve muito falar, pelo menos aqui no meio acadêmico. Então a gente começou a trabalhar aí. Falar um pouquinho de arte e literatura. Essa teoria do ciclo linguístico de Praga, que Roman Jacob se desenvolve, que está na obra de Vitor Silva, que é um gramático português. Ele vai dizer que a função poética é a função principal. Ela está sentada na própria mensagem, mas é ela que contém, não de forma exclusiva, a forma de se comunicar mais rica. Então é natural, porque como ela tem a conotação, ela tem o sentido das coisas com múltiplos significados, com características históricas dentro das palavras, ela vai ter uma função muito importante, dominante dentro da linguagem, a função poética. Para Francotin, a literatura é uma arte, né? E como as demais, ela é uma constituição do real. Assim que ela também pode ser ampliada, por mais que nós queremos fazer um xerox da arte, né, usando essa expressão, nós teríamos que vai algo nosso junto, né? Então nós entendemos que toda a arte ela vai ter um pouco de ideologia também. O gênero lírico ele nasce do instrumento da lira, porque na evolução da linguagem até chegar à escrita, a tradição é transportada através da música. Mais tarde ela vai chegar ao ponto de ser somente escrita e não musicada, mas permaneceu a herança desse instrumento no nome do gênero. Volta aqui. Poetas versus filósofos. Nós vamos ver, eu tenho que falar rapidinho sobre essa questão da poesia e da filosofia, porque é uma questão que vai vamos dizer assim, a filosofia vai nascer da poesia. Porque os sofoi eram os poetas, os cantadores. Eles falavam sobre os mitos, sobre os deuses, mas chega um momento, principalmente Platão vai trabalhar isso na República, no livro da República, em que é necessário se distanciar da poesia para que o pensamento filosófico pudesse se desenvolver, baseado na dialética, quer dizer, na contraposição, não somente numa construção poética que não tivesse uma busca pela verdade. Então os sofóis vão dar origem depois aos filosofóis, que são os poetas. Aristóteles vai dizer então que é uma tendência congênita para imitar e encontrar prazer nas imitações, quer dizer, é natural que nós queiramos imitar o que está à nossa volta, reproduzir o que está à nossa volta, e também para a melodia e o ritmo. Isso talvez seja mais fácil de notar, mas nós temos os estímulos que nós gostamos, isso é natural. A mímese, que é esse processo de imitação, ela tem 2 aspectos principais, é o mito e a verossimilhança. Quer dizer, o mito das coisas que nós acreditamos, ou naquele tempo dos deuses que eles representavam, mas
também uma realidade por trás daquela coisa. Não poderia ser uma verdade vagando no nada, ele necessitaria criar um plano de fundo para que aquilo fosse possível. Então, por exemplo, se alguém era capaz de fazer uma coisa impossível, ele era um imortal, ele tinha poderes, então tinha um plano de fundo que permitia isso. Quer dizer, explicar a criação poética é muito complicado, desde as explicações racionais até os segredos divinos. Os poetas dizem que tem a inspiração de diversas formas. Poema é a palavra, né, que melhor exprime texto, que texto de texto, né, tecido. Então a gente pode ter o perfeito sentido do que é um texto no poema. O poema é feito para ser falado, né? Essa é a característica básica do poema. Vou mostrar rapidinho, que nós entendemos conhecimento de todos os poemas que nós vamos apresentar, para mostrar o que é feito hoje no português, por exemplo, no francês também. Antigamente era feito em formas com sílabas curtas e longas, como Horácio fazia. Vamos pegar um clássico de Camões, onde nós vamos perceber que ele vai falar que mas já o planeta, que no céu primeiro, vamos perceber que a quarta, a oitava e a 10ª sílabas poéticas, e sílabas poéticas não são sílabas gramaticais, porque nós vamos ter sempre, às vezes, a junção de duas vogais. Nesse caso, nós temos ali uma sinalefa, onde as duas vogais são pronunciadas. Se uma não fosse pronunciada, seria uma lisão, e se uma fosse suprimida e fosse duas vogais iguais, nós teríamos uma crase. Então, são sílabas poéticas, em que a grandeza de Camões está justamente nesse tipo de construção, né? Ele constrói todo o seu livro baseado nessa métrica, que é altamente complexo e demorado, porque nós temos que encaixar as palavras, as suas sílabas têm que fechar. Isso é um exemplo de como é bonito e também difícil, né? Então o esquema rítmico desse poema vão ser um poema sáfico, tem a sílaba 4, 8 e 10 mais fortes, e todo o poema segue essa mesma simetria. Pode passar. Aqui, Cruz e Souza, nós vamos ter um poema heróico, um decassílabo também, onde a cesura está na 6ª e na décima. A cesura são as sílabas fortes. Na 10ª sílaba. A última não conta, sempre a última sílaba tônica que é importante. Pode passar. Somente quem possui a poesia, quem tiver o talento, quem tiver um espírito superior e quase sobre-humano, quem tiver uma linguagem sonora e nobreza de estilo, a esse sim dá o nome de poeta. Horácio. Vamos fazer uma introdução de que a poesia ela permite tudo, né? Pode passar. Fala um pouco de Chico Xavier, em 1910, em 2002, em Pedro Leopoldo. As suas histórias mais ou menos reconhecidas das pessoas, embora a gente possa acrescentar alguma coisinha. Uma pessoa muito pobre, perdeu a mãe com 4, 5 anos de idade, começa a trabalhar numa fábrica têxtil já aos 5, 6 anos de idade, segue trabalhando até a sua aposentadoria, quer dizer, não foi uma pessoa que viveu da religião, porque a religião de Chico Xavier não permite que haja profissionalismo religioso. Então, o que ele ganhava somente do seu trabalho como funcionário público, ou mais tarde como funcionário público, ou na tecelagem, ou mais tarde no bar, que trabalhou até os 22 anos, quando ele lançou o Parnaso de Leitume. Uma questão importante é que Chico ele vendeu 25 milhões de livros. Então, de uma forma ou de outra, ele descobriu do que os brasileiros gostam. Em algum aspecto, ele conseguiu chegar ao coração dos brasileiros. Se ele era médium ou não, é uma questão particular, que a gente vai deixar a crença de cada um, mas isso não exclui que se nós descobríssemos hoje um documento que dissesse que Camões psicografou toda a sua obra, não deixaríamos de citar Camões. O que importa é que quem publicou foi Camões, como quem publicou os livros de Chico Xavier foi o próprio Chico Xavier. Então nós falamos, são mais de 400 livros publicados, 25 milhões de livros vendidos, e os direitos foram doados, já que como eram títulos como psicografias, ele não poderia ficar com o recurso dessas obras. A gente já vai falar um pouquinho sobre o que é psicografia, que é um tipo de escrita atribuída ao espírito, mas quem quiser entender que é um heterônimo, né, simplesmente como o Fernando Pessoa tem seus heterônimos, fica a critério de cada um. Chico começou tendo sucesso literário desde criança, né? Com 12 anos. Ele conta uma história que está no nosso TCC,
quem quiser acompanhar o TCC, aqui no final tem a página do TCC, tá? Onde está o slide, no final tem a página. Então aqui nós temos uma frase que ele ganhou esse concurso literário: o Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo que logo possa ser engastado na coroa portuguesa. E segue, aí fizeram um desafio com ele para que ele escrevesse algo que os próprios colegas sugerissem, que está presente no trabalho, os colegas sugerem areia, e ele fala, ninguém se cansa da criação, porque é um milhão de areia, enfim, está mais especificado ali no texto que ele coloca. E aí, diante daquela polêmica, o professor proibiu esse tipo de texto e o Chico seguiu dele. Tá, eu tinha falado, né, de Parnaso de Alentubo, são 60 poemas, 14 poetas, estilos diversos, desde Augusto dos Anjos, a Castro Alves, da Cruz de Souza, Olavo Bilac, todos os grandes nomes da literatura brasileira e alguns da portuguesa. A repercussão de Parnaso de Alentubo foi muito interessante. Nós citamos essa passagem do Correio do Povo de Porto Alegre, em que Zeferino Brasil vai questionar, né? Ou Chico Xavier é um poeta extraordinário, ou ele é capaz de imitar os maiores gênios da poesia universal. Deixando no ar uma pergunta que se faz até os dias de hoje. Para nós trabalharmos com a poesia atribuída ao Olavo Bilac, é indispensável que a gente possa olhar o próprio Olavo Bilac. Dessa forma, a gente trouxe um poema dele. Vou mostrar rapidinho algumas das características que estão presentes no Olavo Bilac. O Olavo Bilac é um parnasiano, um movimento que se preocupava muito com a questão da forma. Em geral, eles não tinham tanta necessidade de falar do conteúdo, mas ele, como disse, vai ser o mais eloquente parnasiano, por isso vai ser o dito príncipe dos poetas brasileiros. Ele vai usar recursos de linguagem que são apóstrofes, a hora de ler ouvir estrelas, quer dizer, a conversa com o leitor, o Anjambamã, que é um tipo de encadeamento, né? Certo fica sem sentido se não tiver o verso seguinte, certo perdeste o senso. Então ele faz o encadeamento entre uma palavra, entre um verso e outro. Gosta sempre rimas graves, quer dizer, sempre a proparoxítona não vai rimar em todos os versos, uma simetria. São todas rimas externas, quer dizer, são só palavras de fora que estão rimando. E além da sinestesia, hora de ler, ouvir estrelas, né, a troca de sentidos, é um poema belíssimo, e se nós substituirmos estrelas por pessoas, talvez nós possamos entender a frase que ele vai dizer, né? Amai para entendê-las. Fica interessante também esse viés. Pode passar. Olavo Bilac e Chico Xavier. Aqui nós vamos ver, do ponto de vista métrico, igual, não tem diferença nenhuma. São todos decassílabos, com cesura na sexta e na 10ª casas, portanto são versos heróicos. As rimas são externas, são consoantes, quer dizer, rimam vogais e consoantes, também são todas graves nas proparoxítonas. Porém, nós vamos perceber aqui rimas pobres, que lá somente tinham rimas ricas, inclusive rimas preciosas. Então eu quis fazer esse poema porque ele também mostra uma certa diferença. Porque ele também aqui está um pouco melancólico. E aí nós vamos pesquisar em Alfredo Bose, na História da Literatura, o final da vida de Olavo Bilac é um final de vida melancólico, que ele chama, nas palavras de Alfredo Bose, de crepuscular. Então, de certa forma, a gente pode apontar a métrica igual, o mesmo estilo do final da vida dele, mas com uma pobreza de estilo que ficou um pouquinho mais evidente. Pode passar. Aqui no livro, nós temos um poema parnasiano, vamos dizer assim, um tipo autêntico, né? Mas bem dentro do estilo parnasiano. Ele, o facho de amor que rediviva a soma, desde a tava feroz em folhas de granito, da Índia misteriosa dos louros do Egito, ao fácil sonho de Cartago de Roma. Quer dizer, a erudição volta nesse poema. Nós temos a referência aos impérios, a grandes nomes da história, são todas rimas ricas, a estrutura é muito mais sólida, e aqui nós temos a chave de ouro parnasiana,
que ele faz toda a construção para no último verso encerrar. Quer dizer, em Chico Xavier, toda essa construção histórica ele vai resumir, né, no brilho com Jesus, no Evangelho Divino que ele coloca ali ao final. E essa característica é muito importante para identificar o óleo do lado, porque a chave de ouro parnasiana ela é um instrumento que os parnasianos utilizam. Pode passar. Vamos falar um pouquinho de Castro Alves. Ali, vamos falar um pouquinho de São Paulo do Rio. O Olavo Bilac, por mais que ele seja preso à forma, é importante frisar que ele foi uma pessoa extremamente cívica também. Porque ele vai se refugiar em Minas Gerais, fugindo de Floriano Peixoto. Depois, quando o Campos Salles entra no governo, ele passa a estar ligado a missões culturais e políticas do governo de Campos Salles, vai compor o hino à bandeira, composição de Olavo Bilac. Então ele é um parnasiano que tem tudo de brasileiro, porque ele mesmo vai dizer isso, né? Nós escrevemos um trabalho, unidas ali, que eles estão presentes nas principais obras de Castro Alves. Então, para nós identificarmos a obra de Castro Alves, é necessário entender esses monossílabos, porque são eles que estruturam, são eles que se complementam um ao outro, como chão e céu, como cruz e Deus, como mar e lua. Então é necessário entender, porque quase 42% das palavras presentes na poesia de Castro Alves são monossílabos poéticos. E é interessante que Castro Alves morreu com 24 anos. E deixa uma poesia social marcante, assim, de uma forma muito viva até os dias de hoje. Pode passar. Então, um trecho do poema dele, de Voz da África, poema interessantíssimo, são 19 estrofes, 19 sextetos. E esses sextetos eles são organizados de uma forma que a gente entende que é uma linha do tempo. Porque ele está no século XIX e são 19 estrofes. Então ele faz um apontamento, né, onde está as deusas, ele vem viajando pela história como se a África falasse com o mundo. Totalmente amplificado também, da mesma forma, nós vamos mostrar a amplificação aqui, mas são poemas, são versos, os dois primeiros têm cesura na sexta e na décima, o terceiro na terceira e na sexta, depois repete o mesmo esquema. E todo o poema segue assim. Pode passar. Castro Alves e Chico Xavier, nesse esquema nós vamos ter são 20. Aqui não tem somente os poemas que nós citamos aqui, são 20 monossílabos poéticos presentes em alguns poemas psicografados por Chico Xavier ou escritos por Chico Xavier, que estão ali presentes. Nós entendemos. E esse estudo aqui, ele é de 71. Chico lança Parnaso em 32. Então esse estudo não tinha vindo à tona ainda quando o Chico havia escrito a maneira dele ou psicografando Castro Alves. Aqui nós temos uma extensão de uma estrofe. Tudo evolui, tudo sonha, né? Mortal mais se risonha, de mais sublime, mais delgado. A vida é luz e esplendor, pessoalmente é o seu amor, o universo é seu altar. Vamos perceber ali, é uma redondilha maior, são 7 sílabas poéticas, com cesura na quarta e na sétima sílabas, em todos os versos, mantendo a simetria. As rimas são emparelhadas, interpoladas e emparelhadas. Da mesma forma, aqui nós vamos ter uma variação, a gente fala de rima aguda, quando termina na última sílaba. Isso aqui é uma rima aguda. Aqui nós temos rimas graves. Marchemos. Aqui um outro poema de Chico Xavier, a Mistérios Peregrinos, no Mistério dos Destinos, nos vamos renascer, da luz do Pedro nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Extremamente metrificado, simetria do poema. Aqui nós vamos ver. Passa só mais uma coisa aqui por eu. Tá, volta. Aqui nós vamos ver uma coisa interessante. Então, um verso longo é um poema longo, são 14 estrofes, não dá para aparecer os sextetos. No oitavo ou no nono, ele vai fazer
uma comparação, ele troca o esquema rítmico, ou botando rimas graves, ou alterando a ordem das rimas, e dá para ver que nessa tensão rítmica, uma hora, quando ele encerra um assunto falando de evolução, ele começa a falar de Deus. Depois ele só vai alterar novamente a simetria quando ele fala de educação, quando ele fala do professor. Então ele só vai fazer uma alteração, ele vai fazer uma comparação entre Deus Criador e o professor, né? Entre quem educa, uma analogia de que educar também é criar. Isso é na 12ª estrofe que está presente no TCC. Sibyllite ficou na forma, na poesia, no campo da vida, e ele trabalhou muito no Brasil da forma que entendia, compôs os nossos hinos, enfim, foi um ativista, tanto político como brasileiro mesmo. Castro Alves morreu muito jovem, sem não ter tempo de lutar para um mundo melhor, na arte deixou uma poesia social que é presente na nossa história para os dias de hoje, que está presente, libertando os escravos de todos os tempos. E se Chico Xavier não foi compreendido por muitos, a sua vida humilde, pobre, a sua crença no amor ao próximo, na imortalidade, deixou na arte a mais pura riqueza, tanto literária quanto do sentimento, legando ao povo brasileiro mensagens de paz e esperança. Então a gente pode dizer que há riqueza literária em Chico Xavier. Do ponto de vista literário, não há nada que não ratifique essa questão da construção do poema, da sua riqueza erudita, da sua riqueza métrica, dos tipos de rima. Enfim, do ponto de vista estrutural, não há nada que mude. Há sim uma mensagem que, segundo ele, é a mensagem daqueles que já tinham partido, mas isso é uma questão pessoal que nós simplesmente queremos trazer, que é uma poesia que ela pode ser trabalhada no meio acadêmico, pode ser trabalhada numa escola, porque ela é rica, como são ricas as poesias de Olavo Bilac, de Castro Alves, de todos os poetas que nós temos no nosso país. Eu encerrei. Convidado para estar aqui, né, porque esse aqui é o momento, né, final, né, que a gente vai estar em contato assim, com vocês e ver como é que vocês chegaram, né, nesse processo de todas as aulas que a gente teve. Bom, peguei teu trabalho, daí essa semana, a primeira coisa, vi ali o nome do Chico Xavier já me causou um certo estranhamento. Eu já achei uma proposta ousada, porque por que me causou um estranhamento, né? Porque, afinal de contas, ele não é um autor requisitado com temas acadêmicos, né? Então, quando eu vi, poxa, estou muito curioso para ver isso aqui, ver como é que o Cristiano vai conseguir articular, né, toda essa situação, né? Gostei dessas comparações que tu trouxe ali em relação ao Olavo Bilac, Castro Alves, né? Eu gostaria, assim, vou iniciar aqui, dentro do princípio mesmo, na questão da introdução,
Uma coisa que eu fico pensando que é a seguinte, né, que são as perguntas que tu traz, né? Bem no primeiro parágrafo. E nós, no nosso campo de ação, no campo das letras, que temos feito para um mundo melhor? Então, uma das coisas que eu fico pensando em relação a isso é o quanto realmente a literatura pode fazer um mundo melhor. Quando a gente pensa nisso, a gente já está fazendo um processo de seleção daquelas coisas que nos agradam ou que não nos agradam. Então, eu vejo também a literatura não como algo que sirva para melhorar a sociedade, mas a literatura como algo que possa nos fazer conhecer nessa sociedade, ou até mesmo como entretenimento, porque nem toda literatura ela é política ou engajada em relação à sociedade, né? Existem autores e obras completamente diferentes, né? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer uma seleção, dando que algo que possa ser melhor, talvez a gente deixe outras coisas de fora. E é exatamente isso que tu traz no teu trabalho, que é não deixar temas e autores de fora. E isso que eu achei bem interessante de trazer o Chico Xavier para que nós conhecêssemos ele, independente, né, se somos fãs ou não, se gostamos ou não da literatura dele, né? Então, porque outra coisa que eu percebo bastante é que, pelo que eu vi que tu trouxe, né, os temas dele são sempre esses temas, né, religiosos, né, o que dá essa impressão, mas ele realmente se utiliza das técnicas ou aparenta, né, essas semelhanças com esses outros autores que tu indicou. Bem, deixa eu ver, assim, eu já vou, na verdade, eu vou finalizar, eu gostei do teu trabalho, todas essas questões que tu trouxe, mas aqui ainda na última página 55, diz o seguinte: isso aqui, deste modo a literatura de Chico é vasta e rica e pode ser utilizada nos melhores meios acadêmicos, que por ocasião do centenário de Francisco Cândido Xavier possamos abrir nossas mentes para a beleza das letras, estejam onde estiverem. Então, isso aqui eu achei uma das questões mais importantes do teu trabalho, exatamente trazer esse debate do que está fora da academia, por que a gente não estuda certos autores que são relegados ao esquecimento. Certo? Então, acho que isso foi ótimo, gostei. Tá? É isso que eu tinha para te dizer. Eu acho que vou passar a palavra aqui. Bom. Não, eu agradeço a Falcão, acho que o espírito do trabalho é este mesmo, né? A gente fala que a gente não quer uma segregação, pelo contrário, quer uma inclusão. Nós poderemos ter mais autores, né, diversos, até porque as pessoas, na sua pluralidade, têm muitas opções de contemplar o que é bonito e também de estudar aquilo que mais gosta, de ler o que mais gosta. Bom, para antecipar a angústia, eu gostei muito do trabalho, eu acho que cumpre todas as exigências acadêmicas dentro do modelo, né, de uma produção científica, de pesquisa, de pensamento, sem dúvida nenhuma. E esse é um problema que a gente já tira de pauta aqui, né? Mas eu gostaria, assim como o Duda, acho que o trabalho é tão emblemático e de uma forma nos inquieta tanto que muitas vezes vale mais a pena, uma vez de ficar percorrendo ou fazer uma cartografia do trabalho, falar da concepção geral do que tu te propuseste aqui. Estranhamente, ultimamente, nos últimos anos, nós estamos resgatando um pensador, autor do século XX, que estava bastante esquecido, né, que começou a aparecer agora em minha carreira com muita força novamente, que é o Antônio Gramsci, né, que sempre foi atrelado à luta marxista e tal, e por isso mesmo foi perdendo espaço ao longo do tempo. Mas, felizmente, alguns se dedicaram a reler o seu trabalho, um trabalho árduo dentro da prisão, né, a grande maioria da sua produção dentro das prisões fascistas. E o Antônio Gramsci está sendo retrabalhado novamente, principalmente pelo seu conceito de intelectual orgânico, né, que
conhecer isso aí. Ele colocava na sua obra que a função do intelectual é exatamente promover, né, a crítica, promover difundir a visão, né, em cima de toda a comunidade. E que, de certa forma, esse papel do intelectual hoje está sendo muito trabalhado na academia, dentro desse espírito, né, que façamos justiça. A academia é algo ainda muito exclusiva, muito fechada, né? Ame os seus e odeie os que não são. Né? E eu acho que essa figura do Dr. Gramsci está colocando exatamente essa relação de que nós não trabalhamos intelectualmente simplesmente pelo nosso ego, pelo simples fato de um exercício acadêmico. Né? Nós trabalhamos aqui por uma função, né? E uma função social. E essa função social, como nós, professores, e agora tu já pode ser chamado, né, de professor, temos isso a carregar. Né? E eu acho que isso que dá o nosso sentido, a nossa existência, a nossa profissão, ao nosso trabalho, ao nosso esforço. Então a academia não se sustenta por ela mesma, ela tem que ter não só uma conexão com o mundo, mas ela tem que fazer parte desse mundo de fato. E Antônio Gramsci trabalha muito com essa noção do intelectual orgânico. E o que tu fizeste hoje aqui foi um exemplo dessa questão do intelectual orgânico. Né? A academia delegou Chico Xavier, né, ao segundo plano. Colocou tudo bem, todo mundo conhece, todo mundo respeita, todo mundo acha legal, ninguém fala contra, mas tirar fora. E a questão que tu vieste fazer aqui hoje é porque, né, se apresenta todo o que nós tanto queremos. Então, eu acho que o teu trabalho cumpriu essa função exatamente. Né? Eu confesso que eu desconhecia, principalmente a obra, e toda vez que eu ficava lendo, e depois das conversas que nós tivemos e tal, eu ficava pensando o que eu posso argumentar para fazer com que ele fique fora. Né? O que a gente pode dizer aqui hoje que definitivamente possa dizer não pertence ao mundo acadêmico, não sei o quê, e assim por diante. E nada me importa. Nada me importa. Né? Talvez por essa discussão que hoje está sendo levada pela própria pós-modernidade, o teu trabalho hoje tem mais vez, né? Aquela coisa da predominância da razão, predominância do não sei o que, assim por diante, hoje está sendo questionado isso com muita ênfase. Mas eu só tenho a agradecer o teu trabalho, justamente por permitir que muitas vezes a gente pare, né, de fazer o que a gente repete e perceba que, ainda mais com um discurso ideológico tão bonito como o do Chico Xavier, né? Quer dizer, quando eu falo ideológico, não estou falando do lado pejorativo, estou falando exatamente desse engajamento de buscar um mundo melhor. Né? Um discurso tão bonito como esse ficar sendo o subterrâneo, digamos assim, né, do mundo acadêmico, enquanto que a própria população já demonstrou que elevou isso num patamar muito maior. Então, o que eu tenho para te dizer é parabéns pelo ensinamento que tu nos sucessos. Sem dúvida nenhuma. Agradeço. Acredito que esse foi o objetivo. Alguns autores já tinham esse próprio sentido religioso de estar presente na coisa do Chico, mas de fato ele é muito mais contundente, né? Assim, que ele é, vamos dizer assim, um embasamento fundamental da filosofia do amor, né? Que trabalha tanto. Mas ele também faz até uma crítica à fé, muitos com as provas. Ele fala da fé, mas não a fé mesquinha, e a fé sem cárcere. Né? A fé sem cárcere, quer dizer, também fala que a fé também tem os seus limites. Um pouquinho antes no vídeo, ele falava que a ciência ela acredita na eletrônica e o homem chegou à Lua. Num tempo e espaço curto, né? E que os religiosos, com 2000 anos já de mensagens de amor, de perdão, estavam ainda muito atrasados nesse sentido de realmente se amarem, de fazer um lugar melhor. Então, ele também tem essa visão crítica sobre a própria religião. Eu não coloquei no trabalho, mas que é importante destacar, quer dizer, não é uma religiosidade simplesmente contemplativa, né? Uma religiosidade que ela está atrelada a um movimento histórico que sabe que tem que melhorar muito ainda para poder realmente
quando o Cristiano veio com essa proposta, eu levei um susto. Levei um susto porque, como o Tom falou, que tu nos trouxeste conhecimento, eu não tinha noção do conhecimento que eu ia ter com esse meu trabalho. Porque eu via Chico Xavier como um médium espírita. Uma pessoa do bem, uma pessoa pronta a ajudar, uma pessoa pronta a amar, pregar o amor. Era isso. E tu me trouxeste o lado acadêmico. Então, a minha preocupação é que o teu trabalho fosse um trabalho voltado para a religião. Deve lembrar que eu te disse, né? Nós não podemos falar de religião porque o nosso curso de letras nós vamos falar de arte ou das letras, de modo geral. E tu conseguisse me mostrar, me convencer que dá para falar das letras sem falar de religião. Claro que tu falas de religião, mas como uma ocorrência natural dentro do teu trabalho. E realmente esse lado poético, esse lado sensível às letras que o Chico Xavier traz, que a poesia do Chico Xavier traz, nunca tinha me chamado a atenção. Nunca. Eu via como algo comum. E eu me incluo, inclusive, nessa categoria que o Tom falou. Eu via como subterrâneo. Confesso aqui publicamente. E, de repente, eu percebo que isso é preconceito. Então, eu tenho que me despir desse preconceito e, humildemente, pedir desculpas pelo meu pensamento e te elogiar pela tua certeza, pela tua batalha de chegar onde tu queres. Tu te propuseste fazer esse trabalho, tu fosse adiante, botei o tom na jogada, porque eu não sabia exatamente onde é que tu ia chegar. E tu provaste que tu és capaz, que tu és aquilo que tu sempre foste. Parabéns, parabéns. Aprendi muito, e inclusive, além da questão artística, além da questão letras, eu tive uma lição de vida com essa cara. Obrigado. Eu também só quero agradecer a senhora porque nossos horários sempre trocados, a gente tinha muita dificuldade de se encontrar e mesmo assim o trabalho foi sendo feito, muitas vezes a gente não tinha uma estrutura bem estabelecida e ao longo do tempo a gente conseguiu estabelecer essa estrutura. E eu fico muito feliz que a senhora tenha me orientado, acho que a gente tem uma ligação muito maior, né? De carinho mesmo, e eu agradeço de coração tudo que a senhora fez por mim, a paciência. E eu acho que tudo isso não tem preço e vai ficar para sempre. Com certeza. Com certeza. Eu não te ligo, mas... Tá bom. E gostaria de dizer, me gostou muito dizer isso para ti hoje, porque ele largou a história para vir para dentro. Ele era aluno do Tom na história. Eu nunca entendi isso. Mas eu já assimilei tudo. Cada um com a sua opção de Tá bom, Cristiano, parabéns. Ele trouxe plateia para falar. E vamos à próxima vídeo.